Então, boa noite, pessoal. Essa, essa é a primeira de duas aulas em que a gente vai resolver questões da prova de Física do PSS 2 de 2018. PSS, que é o Processo Seletivo Seriado da UEPG. Então, para quem já fez o PSS 1, vai fazer esse ano o 2, é essencial para conhecer a prova. E para quem não fez, pelo menos você vai ter uma referência aí de como são as questões de física da UEPG, ok? Então vamos lá. Questão 21 vai falar o seguinte: as afirmações abaixo envolvem conhecimentos que dizem respeito ao princípio de Arquimedes. Nesse âmbito, assinale o que for correto. Muito bem, então, primeiro item vai falar o seguinte: o empuxo é um fenômeno que ocorre devido ao fato de a pressão na parte inferior do corpo submerso no fluido ser maior que a pressão na sua parte superior. Pois bem, então vamos imaginar um recipiente com um fluido, com um líquido, e nesse líquido a gente vai colocar então um objeto que vai ficar mergulhado, submerso. Comumente a gente representa a pressão que o líquido exerce sobre esse objeto através de setinhas. Então você vai encontrar isso nos livros e tal. Essas setinhas, então, elas estão representando o que seria a pressão exercida pelo líquido nesse objeto que está submerso. Você pode observar que o tamanho dessas setas é diferente, né? Justamente porque por causa dessa relação aqui, que é o que ajuda você a calcular a pressão exercida por um fluido a uma determinada profundidade. Então, se você olhar para essa expressão aqui, ela te permite calcular a pressão que o líquido exerce em função da densidade dele, da gravidade no local e dessa altura H. Que vem a ser essa altura H? Essa altura ela é a profundidade, ou seja, a altura da coluna de líquido que existe sobre um determinado ponto que você quer calcular a pressão. Então, se você tem um ponto aqui no fundo desse recipiente, a pressão aqui nesse ponto você vai calcular utilizando a altura do próprio recipiente, ok? Então veja, a pressão ela é função dessa altura aqui e também da densidade e da gravidade. Nesse caso aqui, a densidade do líquido ela é homogênea, a gravidade não se altera. Então, o que você tem? Por que eu representei essas setas na parte superior com um tamanho menor do que na parte inferior? Justamente porque os pontos que estão aqui sobre o objeto mergulhado estão submetidos a uma pressão menor, porque a coluna de líquido sobre esses pontos é menor. Então, na hora de eu fazer as contas, eu descubro que essa pressão sobre aqui a superfície superior é menor do que a pressão aqui sobre a superfície inferior desse objeto. Ok? Tá, mas o que isso tem a ver com o empuxo? Bom, de fato, o empuxo é uma força. É uma força e existe uma relação direta entre força e pressão. Mantida a área, se eu aumento a pressão, eu estou aumentando a força sobre um ponto, enfim. E o empuxo decorre justamente dessa diferença de pressão entre a parte superior e a parte inferior da superfície aí do objeto submerso, ok? Portanto, esse item é verdadeiro e numa prova de somatório você marcaria esse item, portanto. Próximo item, então, o item 2, diz o seguinte: dois blocos, um de madeira e outro de chumbo, ambos de mesmo volume, estão totalmente submersos em água, com faces paralelas à superfície.
O bloco que sofre maior empuxo é o de madeira, pois ela é menos densa que o chumbo. Bom, é importante aqui a gente lembrar como se calcula o empuxo, tá? Então, para calcular essa força de empuxo aqui, que a gente já definiu no primeiro item, bom, existe uma fórmula para fazer isso. O empuxo é igual a densidade do líquido ou densidade do fluido vezes o volume de fluido deslocado, ou seja, quando um objeto como esse aqui ele é submerso, como a água e o objeto não podem ocupar o mesmo espaço, o líquido, né, se for a água, por exemplo, ela vai ser deslocada. Então, o volume que fica submerso, e nesse caso aqui é o volume todo do objeto, é justamente esse volume aqui que se utiliza na hora de calcular o empuxo. E o empuxo também depende do local no universo onde você está, então da aceleração gravitacional, tá? Então ele está dizendo o seguinte, que você tem dois blocos, um de madeira e outro de chumbo, ambos de mesmo volume. Isso aqui é importante, porque o que influencia no valor do empuxo é justamente o volume de fluido deslocado. Esse é um item importante aqui. A densidade do fluido não muda, né? Porque eu estou dizendo aqui, o enunciado está dizendo que eles estão totalmente submersos em água, então a densidade do fluido é a mesma nos dois casos. E os objetos possuem o mesmo volume, portanto, mesmo volume, mesma densidade, mesma aceleração da gravidade, então o empuxo não é maior, tá? Não existe isso aqui de empuxo maior, o empuxo é igual nos dois casos, portanto esse item é mentiroso, falso, você não marcaria ele, tá? O item 4, esse aqui dá um pouquinho mais de trabalho. Então, vamos lá. Um cubo de madeira de massa específica 0,8 gramas por centímetro cúbico flutua em um líquido de massa específica 1,2 gramas por centímetro cúbico. A relação entre as alturas emersa e imersa é 1/2. Então veja só, antes de eu descobrir o que é essa relação aqui entre as alturas emersa e imersa, eu primeiro tenho que imaginar a situação. Então eu tenho um cubo de madeira que flutua. A condição de flutuabilidade é essa aqui. A condição de flutuabilidade é que o peso do objeto seja igual ao empuxo. Então o peso dele vai ser igual ao empuxo. O empuxo é uma força vertical e para cima. Se você não lembra aí, né, o empuxo é uma força vertical e para cima, enquanto que o peso é uma força vertical e para baixo. Para que um objeto esteja flutuando, essa condição aqui de que o peso é igual ao empuxo é necessária, tá? Como é que a gente calcula o peso de qualquer coisa? Massa vezes gravidade. E o empuxo, a equaçãozinha aqui de cima, densidade do fluido vezes volume do fluido deslocado vezes gravidade. De imediato, você já pode liquidar aqui a gravidade, porque ela aparece dos dois lados da minha equação. Então eu fico com massa do objeto igual a densidade do fluido vezes o volume do fluido deslocado. Agora eu preciso que você lembre que densidade é a razão entre massa e volume. E dessa relação matemática aqui, dessa definição de densidade, eu tiro que massa é igual a densidade vezes volume. Basta eu passar o volume, que está dividindo a massa, multiplicando a densidade. Isso aqui eu vou utilizar nessa situação para trocar essa massa aqui. Ele vai ficar desse jeito. Então, ao invés de massa do cubinho de madeira, vou colocar aqui densidade do cubo vezes volume do cubo. Isso tem que ser igual à densidade do fluido vezes o volume do fluido deslocado. Agora sim eu posso substituir os valores, né? Então eu posso trocar ali o valor da densidade ou massa específica. É importante frisar que densidade e massa específica é a mesma coisa, tem o mesmo significado.
Então eu posso trocar essas informações aqui, no lugar da densidade do cubo e da densidade do fluido. E o que eu tenho é isso aqui. Bom, seguindo a continha, eu isolo o volume do fluido deslocado, porque eu quero estabelecer uma relação entre quanto do volume total do objeto, do cubo, está submerso, né? E o volume submerso é justamente o equivalente a esse volume deslocado. Fazendo essa continha, 0,8 dividido por 1,2, eu posso transformar isso numa fração. Isso vai dar 2/3, né? Então, portanto, o volume do fluido deslocado é igual a 2/3 do volume do cubo todo. Como é que isso fica num desenho? Você teria isso aqui, né? Mais ou menos isso aqui. Um cubo representado, onde eu tenho o volume dele dividido em 3 partes, sendo que 2/3 desse volume estão submersos, tá? Então, esses 2/3 submersos, e sobra aqui 1/3, então, para fora do líquido, imerso. Ok? Mas lembre, a pergunta é, ou melhor, a afirmação diz que a relação entre as alturas emersa e imersa é de 1/2, né? 1/2, 1,5. Vamos ver se isso se confirma. Então, o que eu tenho? Eu tenho que fazer uma divisão entre a altura emersa, que é essa parte aqui que ficou para fora, 1/3, pela altura imersa, que é esses 2/3, ou são esses 2/3. Se eu fizer essa divisão, é uma divisão de fração, né? Eu tenho 1/3 para fora e 2/3 embaixo, submerso. Você deve lembrar que numa divisão de fração, eu mantenho a primeira fração, 1/3, e multiplico pelo inverso da segunda. O inverso de 2/3 é 3/2, né? Então eu posso simplificar isso aqui, e o resultado é justamente que a razão entre a altura emersa, que é o que fica fora do líquido, e aquilo que fica dentro do líquido é 1/2, é meio, ok? Então, mais um item verdadeiro, marque ele ali. O item 08, portanto, vai dizer o seguinte: para retirarmos com mais facilidade as sementes de um suco de limão espremido, costuma-se adicionar açúcar ao suco, o que provoca a flutuação das sementes. Isso ocorre porque o empuxo exercido sobre as sementes torna-se maior devido ao fato de a densidade do líquido aumenta com a adição do açúcar. Pois é, se você já fez um suco, você já viu que realmente isso acontece. Ao você adicionar um soluto, como o açúcar, as sementes que antes estavam afundadas passam a flutuar. Isso acontece justamente porque quando você adiciona o açúcar, você está alterando a densidade do fluido, tá? Então você está aumentando a densidade do suco e, portanto, você está aumentando o empuxo, de modo que as sementes passam então a flutuar, porque o empuxo se tornou maior do que o próprio peso dela. Então a semente ela vai flutuar até que haja o equilíbrio, e aí você tenha de novo essa condição aqui de que o peso vai ser igual ao empuxo e a semente fica flutuando na superfície do líquido. Então, mais um item verdadeiro. Isso significa que a resposta dessa questão que você marcaria no gabarito é 13, é a soma desses itens. Então, 8 com 4, 12, mais 1, 13, ok?